ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluias. Saúdos a todos os ouvintes com a paz de Jesus Cristo. Konnichiwa. Deus abençoe a sua presença. É muito bom estarmos aqui na presença de Jesus Cristo para aprendermos um pouco da sua santíssima palavra, né? Hoje irei falar sobre a dificuldade de conhecer a Deus. A dificuldade de conhecer a Deus. Para começarmos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Oséias, né? Profeta Menores, a Bíblia que tiver índice, você vai ver o índice OS, Oséias. Lá no finalzinho, antes do Novo Testamento, os profetas menores, Oséias capítulo 6, versículo de número 3. Nós vamos ler só a parte A desse versículo de Oséias. Diz assim, Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Louvado seja Deus. Aqui o profeta Oséias, ele está sendo bem claro. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que Senhor? O Senhor, Deus dos céus, o Deus que habita sobre tudo e sobre todos, o Deus todo-poderoso, aquele que está acima de todos os outros deuses. Pode existir quantos deuses você quiser que exista, mas existe só um que está sobre tudo e sobre todos, tá? Existem pessoas que falam que existe mais de 1.100, sei lá quantos deuses, mas eu quero te falar que esse Deus está acima de todos esses deuses, e todos esses mil e poucos deuses que existem no mundo têm que se colocar de joelho, de boca no pó, perante esse Deus a qual eu vou falar. Mas como nós podemos conhecer um Deus tão grande, um Deus tão glorioso, um Deus tão majestoso, um Deus tão surpreendente, um Deus tão maravilhoso? Como nós podemos conhecer um Deus tão glorioso assim? Existe dificuldades de conhecer a Ele. Claro, existe. Quem não tem dificuldade de conhecer a Deus? Todos nós temos dificuldade de conhecer a Deus, porque Deus é um ser tão majestoso que temos sim uma dificuldade de conhecer esse ser tão poderoso, é tão glorioso, tão majestoso. Como conhecer alguém dessa magnitude, não é mesmo? Como conhecer alguém assim? Tem certas dificuldades. Então, quais são as dificuldades de conhecer a Deus? Por que temos essa dificuldade? Por que nós temos essa dificuldade? Primeiro, por que nós temos essa dificuldade? Porque Deus transcende a existência da matéria e entendimento humano. Deus transcende a existência da matéria e o entendimento humano. Deus transcende, ele está muito além da capacidade humana, está muito além daquilo que os olhos podem ver, ele está muito além das supernovas, das galáxias, das alianças, não sei o que, de Órion, né? Não sou especialista em ciência, mas quem está mais por nessa ciência sabe das galáxias, da divisão de galáxias, o que as galáxias estão dentro de um cinturão de Órion, se não me engano, grandiosíssimo, e existem vários deles no universo todo, né? Então, Deus está além de tudo isso. Está além das estrelas, planetas, sobre os satélites, que são as luas, né?
Então, esse Deus a qual eu estou falando está além de tudo isso. Ele transcende a existência da matéria. Ele transcende o entendimento humano. Esse Deus, ele é insondável, ele é invisível, está além da capacidade humana de raciocínio e lógicas. Esse Deus, ele está além da lógica humana, ele está além do entendimento da capacidade humana. Mesmo se o ser humano pudesse utilizar 100% do seu cérebro, 100% da sua capacidade cerebral, porque de acordo com a ciência, os humanos só têm a capacidade cerebral entre 10%, 15% no máximo, né? É muito raro ter essas pessoas com 15% da capacidade cerebral. Porém, tem pessoas assim, inteligentíssimas, com uma capacidade cerebral maravilhosa, né? É um baita crânio, é um baita gênio. E mesmo se nós, humanos, pudéssemos utilizar 100% da capacidade humana, imagine o que um ser humano poderia fazer com 100% da capacidade humana. Com 10% da capacidade humana, olha quantas coisas a gente pode fazer, quantas coisas a gente pode criar na engenharia científica, engenharia mecânica, engenharia ecológica, em todas as áreas, a engenharia aeronáutica, né, a engenharia da aviação, olha quantas coisas, né, o ser humano é capaz de fazer só com de 10 a 15% da sua capacidade cerebral. Imagina o que o ser humano poderia fazer, a capacidade de entendimento e sabedoria que o ser humano teria se exercesse 100% da sua capacidade cerebral. É até difícil de entender e compreender, não é mesmo? Mas, mesmo se os humanos pudéssemos utilizar 100% dessa capacidade, tenho que lhe dizer que esse Deus continuaria transcendendo o entendimento humano, o entendimento da capacidade humana. Ele estaria muito fora do alcance da capacidade humana. Mesmo se a gente pudesse utilizar 1000% do nosso cérebro, não conseguiríamos entender e compreender esse ser tão glorioso e majestoso, porque ele transcende a capacidade humana, o entendimento humano, ele é maravilhoso. Então, como vamos conhecer um Deus desse, né? É difícil de compreender um Deus desse, é difícil de entender um Deus desse. Então, o que é transcender, né? Transcender, o que é transcender? Elevar-se sobre, ir além dos limites de, ultrapassar além, né? Transcender é elevar-se sobre, então ele está elevado sobre tudo, sobre todos, ele vai além do limite, né? Ele está além do limite, porque se Deus não tem limite, o ser humano não tem limite, a natureza tem limite, e se Deus não tem limite, ele vai além do limite, ele ultrapassa toda a questão da existência da humanidade, ele está muito além disso, ele é infinito, ele veio antes do tempo e estará depois do tempo, quando o tempo acabar, ele estará também, né? E nós que cremos nele, assim também estaremos, né? Aquele que crê nele, que vive com ele, que tem a esperança de viver com ele, também irá transcender a existência da mortalidade, se tornará imortal assim como ele, seremos eternos assim como ele, né? Como entender um negócio desse é muito complicado, porque não temos como entender, porque ele transcende a questão da existência, da lógica, do entendimento. Ele é invisível. Invisível, que é invisível? Que por sua natureza não tem visibilidade, que não corresponde a uma realidade visível. Não corresponde a uma... Ele não é visível. Não temos como ver um ser desse, né? Ele é tão glorioso, tão majestoso, está além de tudo, além de todos, que transcende a nossa visão, está muito além do que os nossos olhos podem alcançar, né? Não tem como, ele é, olha que capacidade, como não adorar um Deus desse, como não servir um Deus desse.
né? Está muito além da realidade sensível, muito além da realidade sensível, que é sensível, que sente, que tem a sensibilidade, a capacidade de sentir naturalmente, receptivo a impressões sensoriais, ou seja, capacidade de sentir naturalmente, né? Como a gente vai compreender, entender, como nós podemos conhecer um Deus desse, a qual nosso receptor não capta a sua presença naturalmente, nossos sentidos, né? Quando a gente toca algo gelado, nosso receptor sente logo esse algo gelado. Quando tocamos algo quente, nosso receptor recebe essa informação desse algo quente, né? E nós tiramos a mão para limpar, não queimar, para não congelar. Ele está além da nossa capacidade de sentir naturalmente. Não podemos sentir esse ser naturalmente. O vento nós sentimos naturalmente. O ar nós sentimos naturalmente. Quando respiramos, nós também não vemos o ar, mas nós sentimos naturalmente quando respiramos. Nós temos um receptor que entendemos isso. E esse Deus está além da capacidade de sentir naturalmente. Então, como conhecer esse Deus, na verdade? Existem muitas dificuldades, né? Ele é insondável. O que é insondável? Inexplicável, incompreensível, não tem como explicar, não tem como compreender, que não se pode perscrutar, que não se pode ser examinado, né? Não se pode examinar, não se pode observar, não, como que, olha só, todas essas dificuldades que nós estamos tendo só em conhecer a Deus. O que é prescutar? Prescutar é investigar ou averiguar de maneira minuciosa, né? Descobrir o segredo de alguma coisa. Não tem como a gente descobrir o segredo de Deus. Deus, ele está muito além da capacidade humana. Mesmo se a gente pudesse utilizar 1000% da capacidade cerebral, jamais poderíamos sondar Deus, jamais poderíamos prescutar Deus, jamais poderíamos investigar Deus ao fundo e entender todos os seus mistérios. Isso é impossível. Ele está muito além dessa capacidade. Esquadrinhar, é impossível esquadrinhar Deus. O que é esquadrinhar? Analisar detalhadamente, procurar algo em todos os cantos, né? Mesmo se nós procurássemos em todos os cantos do primeiro céu, do terra, do segundo céu, né? Onde estão as estrelas, os cosmos, não chegaremos a encontrar nada, porque a nossa capacidade está na matéria, ele está além da matéria. Mesmo se procurássemos todos os cantos, se pudéssemos sondar de um canto do universo a outro canto do universo, a parte clara do universo, a parte escura do universo, se pudéssemos fazer isso, analisar tudo, esquadrinhar o universo, como a gente pode esquadrinhar alguma coisa na nossa mão, né? Algo pequeno como o planeta, a gente pode esquadrinhar o planeta. Ainda existem muitos mistérios no nosso planeta, mas a gente pode esquadrinhar certos cantos devido à tecnologia. E mesmo se a gente pudesse fazer isso com o universo, jamais a gente encontraria Deus naturalmente, jamais a gente veria Deus naturalmente, jamais a gente teria um contato cara a cara, face a face com esse Deus tão poderoso naturalmente, né? Porque não se pode sentir esse Deus naturalmente. Ele é sensitível, ele é invisível, ele é insondável, ele transcende, não temos como prescutar ou esquadrinhar Deus. Ele está além da capacidade, está muito além, não tem como. Olha, então como nós vamos conhecer esse Deus? Esse Deus está muito além. Tá bom, você já disse que esse Deus está muito além, mas eu quero ir para a Bíblia. Se você diz... Então, você diz que se Deus é assim, ele é imprescutável, ele não tem como esquadrinhar Deus, ele é insondável. Mas até agora você só falou daquilo que significa no dicionário. Me mostra na Bíblia onde? Eu te mostro que esse Deus, ele é tudo isso que eu acabei de falar. É impossível esquadrinhar, é impossível prescutar, ele é insondável, é impossível sentir ele naturalmente, ele... invisível, ele transcende a capacidade humana. E como nós sabemos que esse Deus existe?
Esse Deus existe. E se ele tem todas essas características, como nós sabemos? Aqui na Bíblia eu vou te mostrar que ele existe. E mesmo tendo essa dificuldade grandiosíssima de entender Deus, essa dificuldade grandiosíssima de compreender Deus, né? Deuteronômio, capítulo de número 4, louvado seja Deus. Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 15. Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 15, diz assim: guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horebe, falou conosco no meio do fogo. Oh, glória a Deus! Olha, guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horebe, falou convosco no meio do fogo. Como entender um Deus desse, né? Onde já se viu que glória, que majestade, no meio do fogo, sem uma voz gloriosa e poderosa, né? Como nós vamos entender um Deus desse? Ele está muito além da capacidade. Êxodo capítulo de número 3, versículo de 1 ao 6, diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse-lhe: agora me virei para lá e verei este grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virara para lá e a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Nossa, que coisa maravilhosa! Ali Moisés estava vendo uma sarça que pegava fogo, né? Mas o problema não era a sarça pegar fogo, o problema é a sarça não ser queimada, a sarça não ser consumida. Deus não estava na sarça, Deus estava no fogo, porque ó, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Deus estava no fogo, ali no meio do fogo. A voz pode ter vindo do meio da sarça, mas o que estava do meio da sarça? O fogo a consumindo, o fogo a queimando, né? Louvado seja Deus. Então, como nós vamos compreender um Deus desse? Como nós vamos conhecer um Deus desse? Como nós vamos entender um Deus desse? Não tem como compreender um Deus desse, não tem como examinar um Deus desse, não tem como a gente averiguar minuciosamente um Deus desse que está além da capacidade do entendimento, né? No mesmo livro de Êxodo, capítulo de número 19, mesmo livro de Êxodo, capítulo de número 19, versículo 16 ao 19, Êxodo capítulo 19, versículo 16 ao 19, louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em alta voz. Aleluia, louvado seja Deus. Olha a grandeza desse Deus,
olha a magnitude desse Deus, olha, nossa, não tem nem palavras para descrever a magnitude, a grandeza, esse Deus, né? Não tem nem palavras para descrever esse Deus. Olha como a magnitude aqui, como ele aparece para Moisés e o seu povo, quando foi falar com o seu povo, né? Como então entender um Deus desse? Como então compreender um Deus desse? Como então conhecer um Deus desse? Olha as dificuldades que nós temos de conhecer a Deus. Olha as dificuldades que nós temos de conhecer um Deus tão glorioso, tão majestoso, tão maravilhoso. Jó, capítulo de número 9. Jó, capítulo de número 9. Louvado seja o santo nome do Senhor. Versículo 1 ao 11. Jó, capítulo de número 9, versículo 1 ao 11. Olha só. Então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como se justificará o homem para com Deus? Se quiserdes contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em força. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que, no seu furor, as transforma, e o que remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol, e ele não sai, e sela as estrelas, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, o que faz a Ursa e o Órion, e as 7 estrelas, e as recâmeras do sul, o que faz coisas grandes, que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais, que se não podem contar. Eis que passa por diante de mim, e não o vejo, e torna a passar perante mim, e não o sinto. Olha só o que Jó está dizendo aqui, do capítulo 9, versículo 1 ao versículo 11. Olha como Jó descreveu esse Deus maravilhoso. Olha como ele descreveu, né? Como entender, como compreender? Não se pode esquadrinhar, não se pode entender, não se pode compreender um Deus dessa magnitude, desse poder, dessa sabedoria. Ele passa diante de mim e não vejo. Ele torna a passar perante mim e não o sinto, porque é um Deus que não se pode sentir naturalmente. É um Deus que está além do entendimento. É um Deus que está além da compreensão. É um Deus que está muito além daquilo que os olhos podem ver, daquilo que nós podemos entender. Olha as dificuldades de conhecer a Deus. No mesmo livro de Jó, capítulo de número 23, no mesmo livro de Jó, capítulo de número 23, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluias. Capítulo 23, do versículo 3 ao versículo 9, olha o que diz. Ah, se eu soubesse que poderia achar então, me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante a ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitaria com ele, e eu me livraria para sempre do meu juízo. Eis que, se me adianto, ali está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão à esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita, e não o
diviso. Olha que coisa. Jó estava dizendo que se eu pudesse ir ao tribunal de Deus, se eu pudesse estar diante de Deus, Jó é um homem totalmente justo e reto aos olhos de Deus. Então ele está dizendo, se eu pudesse estar perante Deus, se eu pudesse ir ao tribunal de Deus nesse momento, Jó estava sofrendo as grandes tribulações, né? Os seus amigos abandonaram, ele perdeu suas fazendas, seus gados, as suas riquezas, os seus filhos, e a sua própria mulher falou para ele amaldiçoar o Deus dele, morrer, e ele disse, falas com uma louca mulher, não é? Então, Jó estava passando por dificuldades, estava sofrendo de lepra, a saúde dele estava totalmente deplorável, né? Ninguém podia chegar perto, ele estava sozinho, o único amigo que ele tinha era um caquinho de telha, a qual ele se coçava de sua lepra, das suas chagas, né? Das suas feridas, da sua hanseníase, né? Então, ali Jó sozinho, sem ninguém para conversar, e ele disse, onde é o tribunal de Deus? Ah, se eu soubesse onde que é o tribunal de Deus, eu iria estar nesse tribunal agora e aclamar por misericórdia, e sendo justo, eu creio que ele me justificaria. Mas não tenho como saber onde que é o tribunal dele, porque se eu me adianto, ali não está. Se eu torno para trás, não percebo, né? Ah, ele está ali, não está com o que eu faço, como eu vejo, né? Como que eu vou compreender um Deus desse, né? O salmista disse, se eu subir ao monte está, se eu descer ao mais profundo do mar, ali também está. Então, como poderei fugir dos olhos de Deus? É impossível. Louvado seja Deus. João, capítulo de número 1. Olha a dificuldade de conhecer a Deus. João, capítulo de número 1, versículo de número 18, diz assim, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Jesus disse, Deus nunca foi visto por ninguém. O próprio Jesus disse, Deus nunca foi visto por ninguém. Olha, então, como conhecer um Deus que nunca foi visto por ninguém? O próprio Jesus disse isso, que Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no meio do Pai, este o fez conhecer. Porém, Deus fez conhecer a Jesus, que é o Filho unigênito do Pai, aquele que está no seio do Pai, aquele que está no coração do Pai, né? Podemos então dizer que Jesus é o coração de Deus, que é o verbo que se fez carne, que se manifestou com amor e compaixão para nos salvar, nos libertar, nos dar salvação. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Êxodo, capítulo de número 33, né? Êxodo, capítulo de número 33, louvado seja Deus, versículo 18 ao 23. Êxodo 33, glória a Deus. Como compreender um Deus desse que nunca foi visto por ninguém, porém, ao seu Filho unigênito o fez conhecer. Êxodo capítulo 33, versículo 18 ao 23, diz assim, então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, portanto, homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda de penha e te cobrirei com minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, e a minha face não se verá. Louvado seja Deus. Aqui Moisés estava orando a Deus, clamando, deixe-me ver a tua glória, deixa eu ver a tua face. E o Senhor diz, ninguém pode ver a minha face, porque, olha aqui,
e disse: Não poderá ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Homem nenhum verá a minha face e viverá. Olha a grandeza desse Deus, gente! Como conhecer um Deus desse? É difícil de conhecer um Deus desse. Olha uma das dificuldades de conhecer um Deus desse. Já no capítulo 34, um capítulo após, do mesmo livro de Êxodo, versículo 5 e versículo 6. Aqui no capítulo 33, Moisés estava orando. No versículo 34, aconteceu. Versículo 5 e 6 diz assim: E o Senhor desceu numa nuvem e pôs-se ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande beneficência e verdade. No capítulo 33, do 18 ao 23, Moisés clamou em oração. No capítulo 34, 5 e 6, aconteceu aquilo que Deus falou que ia acontecer, que ele ia passar, estampar, e Moisés ia ver Deus ali pelas costas, porque ninguém poderia ver a face dele e viver. Homem nenhum pode ver a face do Senhor e viver. Então, como conhecer um Deus desse, né? Como podemos conhecer um Deus desse? Olha a dificuldade de conhecer esse Deus, né? A gente não pode nem olhar para o seu rosto, a gente pode nem olhar para a sua face, porque se a gente olhar, a gente morre. Louvado seja Deus. Como então conhecer um Deus desse? Olha as dificuldades de conhecer um Deus desse. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 27, né? Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 27. Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Aleluias. Vivendo o invisível. Aqui, né, tá falando sobre a galeria da fé, né, dos homens que tiveram fé e tiveram conhecimento de Deus, né? Eles conheceram a Deus através da fé. E como sim, né? Se a gente vê a face dele, a gente morre, né? Então, como conhecer um Deus desse? Aqui, ó, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Como vendo o invisível. Como assim vendo o invisível? Como assim acreditando naquilo que não se pode sentir naturalmente, aquilo que não é sensível naturalmente, né? Deus não é sensível naturalmente, ele é invisível. Como a gente pode, né, conhecer um Deus dessa magnitude? Como é possível conhecermos um Deus desse? Por isso que existe muita idolatria. O ser humano tem dificuldade de conhecer o Deus verdadeiro. A humanidade tem a dificuldade de conhecer o Deus sobre tudo e sobre todos. Por isso que, infelizmente, a humanidade acaba construindo deuses de pedra, deuses de madeira, deuses com suas próprias mãos e falam: esse aqui é Deus, aquele ali é Deus, aquele ali é Deus. Não é, meu filho, não é, meu filhinho, meu filho, minha filha, não é Deus. Um Deus que foi feito pela mão humana não pode ser considerado Deus, porque está sobre o jugo dos homens. O Deus verdadeiro está além do entendimento dos homens. Ele não pode ser subjugado pelos homens. Ele não pode ser conhecido sobre os conhecimentos naturais do homem, né? Esses deuses, a qual tem olho, mas não vê, tem mão, mas não pode estender para te ajudar, tem pé, mas não pode andar até você, tem boca, mas não pode falar. Esses deuses de formação construído por mãos humanas que não têm poder, isso traz negligência à verdadeira essência de Deus. Isso negligencia a existência de um Deus verdadeiro que está sobre tudo e sobre todos, que excede o entendimento humano. Um Deus que pode ser compreendido não pode ser um Deus. Um Deus que está dentro da capacidade humana não pode ser um Deus, não pode ser considerado um Deus, porque eu posso entendê-lo, eu posso compreendê-lo, eu posso sondá-lo, eu posso esquadrinhá-lo, eu posso analisar de cima a baixo. Isso não pode ser considerado um Deus, porque está dentro da minha capacidade, e Deus está além da capacidade. Deus vai muito além da capacidade.
Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus está muito além da capacidade do conhecimento humano. Primeira epístola de João, louvado seja Deus. Primeira epístola de João, capítulo 4. Primeira epístola de João, não o evangelho de João, tá? Epístola de João, as cartas de João, tá lá pertinho de Apocalipse, lá no finalzinho, pertinho de Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo de número 4, versículo de número 12. Capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E nós é perfeita caridade. Ninguém jamais viu a Deus. Como conhecer um Deus desse que jamais foi visto? Mas um Deus tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, pode caber dentro do coração. Como isso é possível? Como entender um Deus desse? Olha só como entender um Deus desse. Como compreender um Deus desse, que ele é tão grande, tão grande, tão grande, que está além das estrelas, além do universo, e ao mesmo tempo cabe no coração. Como isso é possível, gente? Ninguém jamais viu a Deus, mas nós amamos. Mas se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Deus está em nós se nós amarmos uns aos outros. Como isso é possível, gente? Se amarmos uns aos outros, Deus estará em nós. Se praticarmos a caridade, porque o amor de Deus é caridade, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Deus é perfeito em sua caridade. Deus é perfeito, aleluia, nas suas beneficências, no amor, no carinho, na bondade. Se Deus está em nós, nós vamos agir como Ele, em perfeita caridade. Aleluia. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus está em nós. Como assim? Como compreender um Deus desse? Como compreender um Deus desse? Não tem como, hein? Compreender um Deus desse. Olha a dificuldade de conhecer esse Deus, de compreender esse Deus. Jó, voltamos para Jó, capítulo de número 36. Jó, capítulo de número 36, louvado seja o nome do Senhor, versículo 26, diz assim: eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, o número dos seus anos não se pode calcular. Olha só, o livro na Epístola de João diz que ninguém nunca viu Deus, mas Deus está em nós. Como um ser tão grande pode estar em nós, gente? Como a gente vai entender um negócio desse? Olha só que glória, como esse Deus é maravilhoso. Deus é tão grande e nós não compreendemos. Como compreender? Não tem como compreender. E o número dos seus anos não se pode calcular, né? Os cientistas calculam que a Terra tem 86 bilhões de anos, né? Que o universo tem não sei quantos bilhões de anos, né? Eu não vou falar que eles estão certos e nem vou falar que eles estão errados, tá? Porque a Bíblia é bem clara em dizer que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A Terra pode ter sim bilhões e bilhões de anos. Isso não é um fato errado, né? Não é errado cientificamente calcularmos que a Terra tem bilhões de anos. Não é errado, porque para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nós não podemos calcular os anos de Deus. Nós não podemos calcular o tempo que levou para Deus construir o que Ele quis construir, né? A Bíblia diz que Deus fez tudo em 6 dias, mas se para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, esses dias são claramente óbvios que não são dias terrestres,
não são dias humanos, não são dias de sol e dias de lua, a qual nós vivemos 24 horas, porque Deus está além do tempo, Ele criou o tempo, Ele forjou o tempo, Ele criou e fundou todos os tempos, séculos e tempos. Ele está muito além disso, e se foi Ele que criou todos os tempos, os séculos, e o que está além disso, como podemos então declarar que podemos conhecer Deus? Não podemos. Como compreender um Deus? Não podemos compreender um Deus desse. É difícil de conhecer um Deus desse. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas, todavia, podemos conhecer um Deus desse. Louvado seja Deus. Como? Calma aí. Até agora eu estou falando das dificuldades de conhecer a Deus. Olha só, a dificuldade que nós temos de conhecer a Deus, porque não se pode calcular os números dos seus anos. Se pode calcular a velocidade de um carro, se pode calcular a velocidade de um avião, se pode calcular a velocidade de uma moto, de uma bicicleta, se pode calcular a velocidade da Terra, se pode calcular a velocidade do Sol, se pode calcular os anos dos animais, se pode calcular os anos dos homens, pode calcular os anos de cada objeto, né? Se pode calcular até datar uma pedra, uma ossada. Pode haver erros? Claro que pode. Isso é claro que é possível. Nas datações, em falar que a Terra tem bilhões de anos, claro que pode haver alguns erros, mas são erros minuciosos, erros que não vão fazer diferença, porque Deus está acima de tudo, né? Deus está além disso tudo, né? Pode haver pequenos erros de datação? Pode, claro que pode. Somos humanos, suscetíveis ao erro, infelizmente, mas Deus está além disso tudo, Ele não erra, Ele é poderoso, está sempre certo, porque se você olhar para a natureza, se você olhar para a galáxia, se você olhar para as supernovas, se você olhar pelas constelações de Órion, como compreender um Deus que calculou tudo perfeitamente? Eles chamam essa teoria de fio de cabelo, né? Se fosse um pouquinho mais grosso, a vida não existiria. Se fosse um pouquinho mais fino, tudo cairia em desgraça, também não existiria, né? É a teoria da ciência, do conhecimento da natureza, né? Um fiozinho tão fino, capaz de que se tivesse um erro milimétrico, não existiria vida e não existiria galáxia. Mas existe vida e existe galáxia. Para mais ou para menos não existiria. Então ele é perfeitamente ajustado. Olha só a ciência provando a existência de Deus. Olha a ciência provando a existência de Deus, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 77, versículo 12 ao 19. Meditarei também em todas suas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Não existe. Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águias te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram. Os abismos também se abalaram. Olha, as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas
não se conheceram. Eita, glória a Deus! Olha esse salmo maravilhoso. Olha só o que esse salmo diz, né? As águas viram Deus e se estremeceram, né? Se o homem, quando vê a Deus, morre, as águas se estremeceram, se abalaram, as pegadas não se viram. Olha que Deus glorioso. Aqui está falando exatamente da abertura do Mar Vermelho, da passagem do Mar Vermelho ali, quando houve ali o mar abriu um muro de água. Louvado seja Deus. Isaías capítulo de número 40. Isaías capítulo de número 40. Como compreender um Deus desse? Como nós vamos conhecer um Deus desse? Calma, eu vou chegar lá. Isaías capítulo 40, versículo de número 28. Não sabes, não ouvistes que Deus é eterno? O Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Vou ler de novo, Isaías 40 e 28. Não sabes, não ouvistes que Deus é eterno? Aleluias! O Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Olha que glória, olha que majestade, olha que poder glorioso é esse Deus que está além de tudo, além da compreensão, além do entendimento. Louvado seja Deus. Como entender um Deus desse? Como compreender um Deus desse? Olha as dificuldades que nós temos de conhecer a Deus. Olha as dificuldades pelas quais nós passamos de entender a Deus, de compreender a Deus. Não se pode compreender a Deus, não se pode entender a Deus. Então, como nós vamos conhecer aquilo que não se pode entender? Como nós vamos conhecer aquilo que não se pode compreender? Nós conhecemos muitas coisas porque entendemos. Nós conhecemos muitas coisas porque compreendemos. Nós não podemos compreender a Deus. Não podemos entender a Deus. Então, como podemos conhecer a Deus? Olha as dificuldades que temos de conhecer esse Deus. Porém, todavia, entretanto, Deus pode ser conhecido. Aleluia. Temos inúmeras dificuldades. Temos inúmeras incompreensões. Temos inúmeras dificuldades de conhecer a Deus. Tudo isso que eu citei é pouco. São poucos textos que eu utilizei para demonstrarmos a dificuldade que temos de conhecer a Deus, porque ele não se pode ser entendido, não se pode ser compreendido, está além de tudo, está além de todos, é tão grande que não se pode ver, ele é invisível, ele é pequeno, que cabe no meu coração. Como isso? Como? Olha as dificuldades que temos de conhecer a Deus. Porém, todavia, entretanto, Deus pode ser conhecido. Deus pode ser conhecido. Louvado seja Deus. Deus pode ser conhecido. Como? Como conhecer esse Deus? Como? 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 Como conhecer a esse Deus? Como? Eu vou te dizer como. Existem maneiras das quais podemos conhecer esse Deus. E eu vou falar
Quais são essas maneiras? Como conhecer um Deus que é insondável, que é invisível, que é incompreensível, que está além do entendimento? Como? Eu vou te dizer como. Mediante a fé. Mediante a fé. Mediante a oração e leitura bíblica. Mediante a fé, oração e leitura bíblica. Fé, oração, 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 leitura bíblica. É a única maneira. É o único meio de conhecer a Deus. Deus pode ser conhecido. Te falei das dificuldades de conhecer a Deus. Mas não é impossível conhecer a Deus. Se pode conhecer a Deus. Nós podemos sim conhecer a Deus. Mediante a fé, oração e leitura bíblica. Louvado seja Deus. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Eu te mostrei na Bíblia as dificuldades de conhecer a Deus. Agora eu vou mostrar na Bíblia como conhecer a Deus. Nós já sabemos as dificuldades de conhecer a Deus. Agora eu vou te falar como conhecer a Deus. Como devemos conhecer a Deus. Como é possível conhecer a Deus. Existe dificuldade de conhecer a Deus, mas não é impossível conhecer a Deus. Existem dificuldades de conhecer a Deus, mas não é impossível conhecer a Deus. Como? Mediante a fé, oração e leitura bíblica. E eu vou te mostrar pela Bíblia como é possível, sim, conhecer esse Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista. Então, mediante a fé, nós cremos que ele existe e podemos nos aproximar dele, conhecendo ele através da fé, como já foi falado, que pela fé saiu do Egito como conhecendo o invisível, como vendo o invisível. Então, quando nós temos fé, nós nos aproximamos dele, podemos conhecê-lo, podemos compreendê-lo. Compreendê-lo não podemos compreendê-lo, mas podemos conhecê-lo, louvado seja Deus. Existem dificuldades de conhecer a Deus, porém, ele pode ser conhecido. Salmo 4. Salmo de número 4, para quem não sabe, Salmo é um inário, né? Todos os 150 salmos, na verdade, são 150 hinos de adoração a Deus, né? Salmo de número 4, verso de número 3, estrofe de número 3 diz assim: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Olha o Salmo de Davi. Sabei, pois, que o Senhor separou aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Existem dificuldades de conhecer a Deus, porém Deus pode ser conhecido através da fé, da oração e da leitura bíblica. E aqui, Davi está falando de oração. Quando eu clamar a ele, quando eu chamar por ele, ele vai me responder, porque ele existe. Eu sei que ele existe, eu tenho fé que ele existe. E como não acreditar nesse rei, Davi, que pequeno já, né? Vamos lá, a estatura normal é de 1,70 a 1,75 de um homem.
Davi era de pequena estatura, então podemos dizer que Davi tinha aí de 1,60 a 1,65 de altura. Golias tinha de 3 a 4 metros de altura, sem exagero nenhum. De 3 a 4 metros de altura. Imagine um homem, um jovem de 1,60 a 1,65 metros de altura, lutando contra um homem de 3 metros a 4 metros de altura. Porque, irmãos, existe arqueologia proibida que mostra os gigantes tinham o tamanho de uma girafa, irmão. Eles tinham o tamanho de uma girafa. Tá lá nas paredes, pintado, tudo bonitinho, certinho, arqueologia proibida. Por que não apresenta a nós? Porque é proibido, porque eles não querem testificar que a Bíblia está correta, que a Bíblia está certa, que existiram gigantes no meio de nós. E eles não querem declarar isso, eles não querem declarar que a Bíblia está certa. Eles querem declarar que a Bíblia está errada. Mas a arqueologia mostra que a Bíblia sempre esteve certa. Existe arqueologia que mostra, tem até arqueologia, muitos cristãos, arqueólogos, que fazem expedições buscando sobre os manuscritos antigos, né? Como também os manuscritos do Mar Morto, entre outros manuscritos, que não se foram perdidos e estão guardados. Louvado seja Deus. Então, vemos que os gigantes existiram. Não que os gigantes eram uma fusão entre os anjos e os homens. Não. Eu não vou acreditar nesse papinho furado que os anjos desceram do céu para brincar com as mulheres aqui e fazer. E gigante surgiu aí, porque os anjos. Para começar, anjo não tem nem. Não tem nem esse órgão aí. Então eles vão papapá com a mulher e surgir gigantes assim. Não, eu sei que gigantes existiram e acredito. Né, que foi feito entre uma fusão entre os homens e entre os anjos e as mulheres, não. Quando a Bíblia fala os filhos de Deus, está falando sobre os separados de Deus, sobre os crentinhos de Deus, porque todo aquele que recebe a Cristo como Salvador é filho de Deus, então somos filhos de Deus. Os filhos dos homens são as criaturas, todo aquele que não serve a Deus, que não serve a Jesus Cristo, tem seus filhos, são filhos de homens. Tá lá, nós somos filhos de Deus, separados, diferente, filhos dos homens, filhos de Deus, entendeu? Então, na arqueologia, vemos que existiam gigantes do tamanho de uma girafa. Então, era óbvio que Golias tinha de 3 a 4 metros de altura, tranquilo. E um homenzinho pequenininho de 1,60 a 1,65, não sei, 1,68, lutando com um homem desse, ganha. Com uma única pedrada no meio da testa. Como não acreditar num milagre desse? Como não acreditar num Deus desse que ele está falando? Olha, ele está falando de um Deus tão grande, tão poderoso, que lhe deu vitórias em diversas lutas e guerras. Como não acreditar que esse Deus existe? É difícil de conhecê-lo, sim, porque vemos as dificuldades de conhecer a ele. Agora, vemos que ele pode ser conhecido através da oração, através da fé, quando nos aproximamos dele, quando oramos a ele, quando clamamos a ele. Quando lemos a Bíblia, conhecemos ele. Jeremias, capítulo de número 33, versículo 3. Uma das passagens mais conhecidas, não é? Uma das passagens mais conhecidas, Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Tem gente que sabe até de cor, né? Tem gente que sabe esse versículo de cor, salteado. Tá gravado no cérebro, praticamente. Gravado no coração. Jeremias, capítulo 33, versículo de número 3. Diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, Deus, aquele insondável, aquele das qual nós temos dificuldade de conhecê-lo, ele disse: clama a mim, clama a mim, e responder-te-ei, e vou te responder, e vou te mostrar, vou te anunciar coisas grandes, maravilhosas, as quais vocês não sabem, né? Deus está falando isso, clama a mim, que eu vou te mostrar coisas grandes e maravilhosas, das quais estão além do vosso entendimento. Então, podemos sim
conhecer a Deus através da fé, oração e leitura bíblica. Isaías, capítulo de número 55. Isaías, capítulo de número 55. Um livro para trás, né? Jeremias, agora voltando um livro para trás. Isaías, capítulo de número 55. Louvado seja o santo nome do Senhor. Capítulo de número 6. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então nós temos dificuldade de conhecer a Deus, mas quando nós o buscamos pela fé, nós nos aproximamos dele. Então devemos clamar a ele. Olha aqui, invocai-o quando está perto. Primeiro, através da fé, devemos buscá-lo. E quando buscamos através da fé, nós o encontramos. Então, devemos orar e clamar a ele. Porque ele está perto de nós. Nós estaremos perto dele e ele perto de nós. E como vemos nas dificuldades de conhecer ele, nós não vimos. Nós podemos conhecer esse Deus, mesmo com tantas dificuldades das quais nós temos para conhecê-lo. João, capítulo de número 8. João, Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A Bíblia é a verdade, a palavra da verdade. Jesus era o verbo que se fez carne. Então, se o verbo é a palavra de Deus, logo a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a Deus. Uma das maneiras de conhecer a Deus é lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, conhecendo a Bíblia. Assim conheceremos a Deus. Esse Deus tão difícil de conhecer, né? Existem sim maneiras de conhecê-lo. E uma delas é lendo a Bíblia, conhecendo a verdade. No mesmo livro de João, capítulo de número 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está falando, examinai as Escrituras, examinai a Bíblia, examinai os livros, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São as Escrituras que testificam de Jesus, são as Escrituras que testificam de Deus, das quais nós podemos conhecer mediante a fé, oração e leitura bíblica. Aleluia, louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 2, louvado seja o santo nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 10 ao versículo 16, diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque tal os homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está, né? Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, mas aquele que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então vemos aqui que o apóstolo Paulo está falando que temos a capacidade de conhecer a Deus. Como? Tendo o Espírito Santo. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós lemos a Bíblia, clamamos pelo Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre nós e somos batizados pelo Espírito Santo, nós passamos a ter a mente de Cristo, o entendimento de Cristo, o entendimento de Deus, o Espírito de Deus discerne Deus. Então nós temos conhecimento de Deus, porque nós temos o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, não pode conhecer a Deus. Se você, todavia, entretanto, quer conhecer a Deus, mesmo mediante todas as dificuldades da qual mencionei, basta ter fé em Deus, invocar quando ele estiver perto, em oração, aceitando a Jesus, confessando que Jesus Cristo é o Senhor, porque ninguém viu a Deus, mas a Jesus, o seu Filho, Deus o fez conhecer, né? Se você confessar que Jesus é o Senhor, logo você está confessando que Deus é o Senhor, que Deus existe, que Ele é verdadeiro. Então, você vai se aproximar de Deus, vai invocar a Deus, seus pecados serão perdoados, sua alma será lavada, seu nome será escrito no livro da vida, e você passará a conhecer a Deus quando receber o batismo com o Espírito Santo, começar a entender a Deus, não entender a Deus, mas a conhecê-lo, né? Porque Deus mesmo assim é incompreensível, né? Deus é difícil de compreender, mas todavia nós podemos conhecê-lo, né? Ele pode nos revelar, né? Coisas das quais nós não sabemos, mas o Espírito de Deus nas nossas vidas pode nos revelar coisas maravilhosas sobre esse Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Louvado seja o nome santo do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, guardando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E olha o que diz Colossenses 1:10 no finalzinho aqui: frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus, crescendo, conhecendo a Deus, né? Então, quando nós, pela fé, nos entregamos, oramos e lemos a Bíblia, passamos a conhecer a Deus e crescemos no conhecimento de Deus. Passamos a ter o conhecimento de Deus, da existência de Deus, da grandeza de Deus, da bondade de Deus, da glória de Deus. Mesmo que ele seja incompreensível, passamos a conhecê-lo e estando perante a ele. Mesmo nós não vemos, mesmo nosso receptor natural não possa senti-lo, mas tendo nós o Espírito Santo de Deus, o nosso receptor é o Espírito Santo de Deus, que vai ali mostrar que Deus está perto de nós, porque o Espírito de Deus está em nós, então podemos estar perto de Deus, conhecer a Deus, então podemos sentir a Deus por causa do Espírito Santo de Deus. Se não tivéssemos o Espírito Santo de Deus, jamais poderíamos sentir Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor, porque ele é invisível, não tem como, está além do que é acessível, ele está além do nosso acesso, né? Não podemos chegar até ele de outra maneira, a não ser pela fé, pela oração, pela leitura bíblica. Louvado seja o santo nome do Senhor. E para finalizar, olha, existem dificuldades de conhecer a Deus,
mas Deus pode ser conhecido sim. Deus pode ser conhecido sim. E para finalizar, Evangelho de João. Epístola de João. Evangelho não, Epístola. Lá pertinho de Apocalipse, lembra? Epístola de João, lá pertinho de Apocalipse. João, capítulo de número 5. Primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Vou repetir. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como conhecermos a Deus? Olha só. Em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo, quando nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor, quando nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador, quando nós temos Jesus Cristo como nosso Rei, quando nós temos Jesus Cristo como nosso Deus, nós temos o Deus Pai do céu, que está sentado em alto e sublime trono, da qual nós podemos vir. E quando nós temos Jesus Cristo como nosso Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Para que possamos conhecê-lo, para que possamos conhecê-lo, nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, porque Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, o Espírito Santo é o verdadeiro Deus, o Pai é o verdadeiro Deus. Existem dificuldades, sim, e muitas dificuldades, inúmeras dificuldades. As dificuldades que eu citei aqui foram poucas, das quais temos para conhecer a Deus. Mas, todavia, Deus pode ser conhecido através da oração, jejum, fé, leitura bíblica, conhecendo que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, conhecendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que podemos conhecer a Deus e sentir Deus através do Espírito Santo de Deus. Deus pode, sim, ser conhecido, porém, só através de oração, de fé e leitura bíblica. Não existe outros meios de conhecer a Deus. Não existe. Não existe outros meios de conhecer a Deus. Só existe a fé, a oração e a leitura bíblica. São os únicos meios, as únicas ferramentas que o próprio Deus deixou. O próprio Deus deixou 3 meios, 3 ferramentas para conhecermos a Deus. Só existem 3 meios, 3 ferramentas para conhecermos a Deus: fé, oração e leitura bíblica. São as únicas ferramentas que Deus deixou. Temos grandes dificuldades de conhecê-lo, mas ele pode ser conhecido. Deus abençoe a todos. Matané, Deus seja louvado.